Foi? Foi. Então, boa noite, Vivi. Esse é o nosso grupo. Eu, Júlia, Paloma, Lucas, Matheus e Marco. A gente vai fazer o vídeo sobre pesquisa, sobre propagandas essencialmente relacionadas à cerveja e o cunho machista que elas geralmente apresentam. O Marlon vai começar o vídeo falando sobre alguns dados de pesquisas relacionados a esse assunto. Então, gente, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Geena Davis sobre gênero e mídia, que foi apresentada durante o Festival de Cannes, eles analisaram mais de 2.000 propagandas que foram apresentadas durante o festival, em todos os anos do festival, e eles descobriram que as propagandas elas têm até 2 vezes mais personagens homens do que mulheres. E 1/4 de todo esse conteúdo retrata apenas os homens. E, em comparação, apenas 5% de todos esses anúncios representam somente as mulheres. E quando esses personagens falam, é aí que a situação se torna mais preocupante, porque, em média, os homens recebem até 7 vezes mais papéis com fala do que as mulheres. E, além disso, os homens eles são sempre retratados em uma idade entre os 20 e os 40 anos, enquanto a mulher ela é sempre retratada na faixa dos 20 anos. E 1 em cada 10 mulheres dessas estão vestidas de maneira sexy. E a chance do homem ser retratado em um cargo de trabalho de respeito, como um médico ou como um cientista, é 62 vezes maior do que o de uma mulher. Então é algo bem preocupante. E eu acho que o que a gente precisa traçar para chegar numa conclusão é que 20% apenas de todo o setor de criação das agências no Brasil é composto por mulheres. O que quer dizer que 80% da propaganda no Brasil, a parte criativa, é feita pelos homens. Então, isso nos diz quem cria essa propaganda machista. Se a própria mulher não é representada na agência. Eu acho que a gente pode começar daí e apresentar as nossas propagandas machistas. Agora a gente vai apresentar as propagandas que a gente escolheu e vamos trocar uma ideia sobre elas, relacionado com a matéria e também um pouquinho da opinião de cada um sobre o assunto e sobre a campanha especificamente. A gente escolheu a propaganda... Da escola? Como é que é? Da escola. Esqueci ou não em casa, que ela é do Carnaval de 2015. E ela teve... na verdade ela foi veiculada. O intuito da escola era fazer com que o sentimento do carnaval era de libertador, querer que todo mundo faça o que quer fazer. Só que quando saiu Esqueci ou Não em Casa, na rede causou galera uma polêmica imensa. E aí o Lucas até separou um trecho ali para comentar. É legal a gente poder entender que essa peça publicitária ela acaba dando a entender que a negação das mulheres às investidas sexuais pouco importa, né? Como se isso não fosse uma coisa de relevância, não fosse uma coisa extremamente importante. Principalmente se vai consumir bebidas alcoólicas. E é totalmente contrário do que a gente está correndo atrás da igualdade, da inclusão que a gente quer, de cada um ser dono de si, né? E mesmo bêbado ou não bêbado, carnaval ou não carnaval, você é dono do seu corpo e alguém só tem permissão de encostar nele com o seu total consentimento. E aí a escola percebeu a polêmica e depois disso teve a decisão de trocar a campanha inteira com frases de respeito ao próximo. Eles soltaram uma nota oficial que eles falaram assim: as peças em questão fazem parte da nossa campanha Viva Redondo, que tem como mote aceitar os convites da vida e aproveitar os bons momentos. No entanto, fomos alertados nas redes sociais que parte de nossa comunicação poderia resultar em um entendimento dúbio e, por respeito à diversidade de opiniões, substituiremos as frases atuais por mensagens mais claras e positivas, que transmitam o mesmo conceito. Repudiamos todo e qualquer ato de violência, seja física ou emocional, e reiteramos o nosso compromisso com o consumo responsável. Agradecemos a todos pelos comentários. Isso foi um post oficial no Facebook.
Só pra gente ter uma noção, vocês têm exemplo aí do que era a campanha antes? Porque é o que tornou depois, né? Aqui é o que tornou depois. O Você antes tem- era exatamente Entendi. desse jeito, só que esqueci o nome, cara. Era só isso. Só Esqueci isso. o nome, cara. Foi isso que foi o mais repudiado, assim, porque aí até escreveram embaixo, e trouxe o nunca. Foi uma das manifestações de repúdio, né, É. Principalmente de mulheres que se sentiram muito incomodadas com essa publicidade da escola. Aí colocaram lá nos pontos de ônibus, esqueci o não em casa e trouxe o nunca. E foi bem interessante porque aí depois disso a escola mandou trocar todos e colocou essas de mais respeito, assim. E tinha alguma coisa relacionada à mulher especificamente nos cartazes anteriores ou não? Era só Não, era esquecer? só a frase. Eram várias frases de tipo, apoiando o lado bom da vida. Aham. Só que era só frase, ela nesse carnaval, aí depois trocou pro respeite. Mas antes era só a frase e a escola nos pontos de ônibus, aí eles mandaram trocar tudo. E a maior repercussão dessa imagem negativa se deu a partir das duas meninas que encontraram esses cartazes, né? Foi um bus stop, se não me engano. E foi a Pri Ferrari, que ela é publicitária, ilustradora, e a jornalista Mila Alves, foram quem encontrou. E elas até escreveram embaixo, de canetão, né? Tá escrito esqueci o não em casa, e elas picharam, escreveram e trouxe o nunca. Fazendo um belo gesto vulgar em frente à propaganda. Mentira. E foi justamente o post que trouxe essa repercussão negativa para a escola. A escola também Com já razão. até pecou uma outra vez, que foi fazendo... Ela criou anúncios e tinha até imagem de mulheres, por exemplo, um bebedor tipo grande e um bebedor pequeno e a mulher tipo toda encurvada, deixando bem vulgar mesmo. Além desses, tiveram outros. E o que elas fizeram? Elas juntaram algumas artistas mulheres, reuniram e pediram para que elas reformulassem esse cartaz de uma maneira que não objetificasse a mulher. Então foi uma coisa bem bacana também. Ela errou, mas ela... A escola fez É como um uma frase reposicionamento. engraçada, né? Porque, assim, nesse caso específico do esqueci o não em casa, eu não vi tanto problema. Eu, Júlia, particularmente. Mas é engraçado como é que eles sempre erram e sempre voltam, consertam e falam a mesma coisa, que não era essa a intenção. O que a escola fez é que ela buscou mulheres que estavam engajadas nas questões feministas e que pudessem compartilhar das visões atuais que a escola estava tentando se reposicionar no mercado. E é isso, elas utilizaram essas mulheres que são ilustradoras, que são publicitárias, que são engajadas no movimento feminista, para conseguir fazer esse reposicionamento de marca. E a escola ela também fez um pedido de desculpas público através do reposicionamento, em que elas falaram que já faz alguns anos que algumas das imagens do passado não representam mais a escola. E por isso eles fizeram todo esse reposicionamento com os anúncios antigos. Isso que é legal ressaltar. Eles reformularam os anúncios antigos. É uma forma de mostrar que aquele passado ficou para trás. E depois dessa propaganda de esqueci o não em casa do carnaval, eles reformularam tudo e inclusive a partir disso eles começaram a lançar campanhas e apoiando, fazendo patrocínio para a parada gay, apoiando mais a diversidade e voltado mais para esse lado feminista da causa. É algo que é bem bacana, porque depois disso acabam essas polêmicas. Pega um pouco desse lado do empoderamento também, porque querendo ou não, são mulheres que se sentem ofendidas com isso e são mulheres que se sentem contentes, entre aspas, satisfeitas de ver uma mudança dessa, mostrando o empoderamento da mulher, que no caso, porque assim, tomou botas, vai atrás. Aí a pessoa acha que vai atrás da pessoa que deu fora, mas não, na realidade vai atrás do trio para você comemorar e curtir seu carnaval, porque isso não te faz menos do que você é, nada, sua vida continua. Isso é muito... Claramente fica muito mais sadio um anúncio assim, até... Como é que fala? Remetendo ao carnaval do que um simples esqueci o nome em casa. Até a brincadeira do carnaval, né? Em casa E essa- é brincadeira.
essa representatividade ela é muito importante, porque, segundo o estudo aqui do próprio Mark, mesmo as mulheres elas tendo 85% do poder de compra, apenas 65% delas se sentem representadas pela propaganda brasileira. Então, o que esses, voltando lá, né, no setor onde são criadas as propagandas e como elas se sentem representadas, é tudo reflexo disso. Porque quem cria essas artes, essas propagandas, são os homens. E sendo que 65% delas não se sentem representadas, aonde está o erro? Exatamente. Então, eu acho É legal destacar também nessa campanha que antes, na hora que foi o Esqueci o Não em Casa, não tinha slogan. E esse slogan foi feito por quem criticou nesse carnaval Respeite. Eles usaram isso porque essa foi a hashtag que subiu para explodir a crítica dessa campanha mal feita. Então, para dar uma conclusão, eu acho que, levando em consideração o que o Marlon falou, a gente precisa ter mais representatividade, sim, não só na propaganda, mas em todos os meios, e a gente precisa também de mais empatia, uma coisa que não acontece e que as pessoas não têm o cuidado de se colocar no lugar do outro na hora de fazer uma propaganda, na hora de veicular uma campanha e na hora de criar um slogan. Então, assim, falta representatividade, falta empatia e falta pensar no outro também. Todo publicitário tem que pensar que ele vai veicular uma campanha para uma massa inteira. Então, você tem que conversar de forma horizontal com essa massa inteira, pensando no que as pessoas podem ou não interpretar disso. A outra campanha que a gente separou, a outra marca, no caso, foi a Heineken. Ela criou uma campanha que era meio que com as mulheres dando sossego aos homens na hora do futebol. Então, o que ela fez? Ela fez uma parceria com uma marca de sapatos e essa marca deu 50% de desconto nos sapatos na hora do jogo da Champions. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... Então, e foi aquela coisa, né? As mulheres iam para as lojas comprarem sapatos, enquanto os homens assistiam futebol e tomavam sua cerveja tranquilamente, mostrando que a mulher não tem interesse nem no futebol e nem na cerveja, que é muito... que está muito errado, inclusive. O texto dessa campanha é o melhor de tudo pra mim. O texto é só... Já pensou que ela pode gostar de futebol tanto quanto você? Exatamente. É uma reflexão. Por que esse gosto pelo futebol, esse gosto pela cerveja é sempre do homem? Ele pode ser da mulher e ele pode ser veiculado e direcionado à mulher. Com certeza. E foi o que ela fez em 2016, que ela fez uma outra campanha, que eles foram em restaurante, se eu não me engano, e selecionaram alguns casais. See her eyes asking my love, why'd you do your life for me? Represent my best sense of taste. We can try. I wanna see her eyes asking my love, what you do in your life. Já escolheu? O quê? Não. Você tá olhando o cardápio? Amor, é porque eu te respeito, entendeu? Porque eu te admiro. Você tá muito, carregada. E eu acho que você precisa de um tempo pra você. Aproveitei a ocasião. Comprei um presente pra você. Que isso? O que é? Spa? Oh, eu pesquisei demais, amor. Juro, não foi fácil. Eu vou ficar 4 dias. Você merece, você merece. Amor, obrigada. Mas sozinha? Você vai me despachar? Sim. Olha como você tá estressada. Você precisa de um tempo pra você. Vamos brindar, vamos brindar.
gente tá curtindo muito aqui no spa, tá tudo muito bom, né? Vocês nem imaginam. Olha que legal, a gente tem os tratamentos, massagens, muito bom, né? Realmente tá maravilhoso aqui em Milão! Aprecie com moderação. Calma que ano que vem vai ser ainda melhor. Porque a gente vai estar aqui de novo e vai estar todo mundo junto. Dá uma olhada embaixo do sofá de vocês, tem uma surpresa! Champions Final 2017. E quando eles assustaram, elas estavam Eles estavam no estádio, na final. O convite, e aí como uma forma também de dar sossego a eles assistindo o jogo, as mulheres iam estar num espaço preocupando com coisas de mulher, né? Exatamente. Aí foi o que o Marlon acabou de falar. A mulher também gosta de futebol e de cerveja. Por que só os homens vão pro estádio? Então foi muito legal quando o resultado, né? Quando mostra o resultado dos homens, tipo assim, os três... Igual eles estão aqui indignados porque as mulheres estavam lá na final e eles estavam numa festa apenas assistindo o jogo. E foi também legal, foi um convite da Heineken. Exato. Então, assim, é legal isso também porque a marca teve o cuidado, né, de voltar atrás e pensar no que ela tinha feito de errado. E lançaram uma campanha muito legal. Essa campanha foi assim, sensacional. Foi uma iniciativa muito bacana e a repercussão foi incrível. E é um resultado mensurável, porque o vídeo ele foi postado num domingo no Facebook. E em cerca de 18 horas eles registraram 4 milhões de visualizações em 18 horas. E você pode ver nos comentários do vídeo as pessoas elogiando os publicitários. Tem citações aqui dos comentários, publicitários que pensam fora da caixa e não se baseiam em estereótipos, conseguem criar campanhas geniais. Obrigada, Heineken, por dessa vez não nos colocar como consumidoras idiotas de sapatos, por mais propagandas assim. Tava fazendo a referência na propaganda passada. Exatamente. Então é um resultado que você consegue ver o próprio público, na aceitação do público de terminar essa representação da mulher tão arcaica, né? Arcaica. Então a gente volta naquilo que eu falei para encerrar o assunto da escola. Se as marcas tiverem esse pensamento para frente, sabe? Pensarem no coletivo, no que elas vão passar, no que elas vão representar, elas não precisam ficar fazendo campanha para correr atrás do prejuízo. Entendeu? Elas já podem sair na frente e se destacarem por pensarem diferente, por saírem da caixinha e desse estereótipo da propaganda que tem em relação a cerveja, a futebol, a esporte e assim em diante. Então é muito importante para a gente, enquanto publicitário, pensar isso para o nosso futuro. A gente conversa com pessoas, a gente conversa para as pessoas, então a gente precisa fazer algo que vai ser bem recepcionado por qualquer pessoa que for ter acesso à nossa mensagem. Então eu acho que isso é o que a gente conclui tanto da matéria quanto do trabalho. E eu queria traçar um paralelo também entre a campanha que a gente estava falando antes, da escola, que o conceito dela era mostrar a liberdade e a liberdade que você tem no carnaval, né? Essa coisa de aproveito. E essa campanha da Heineken teve exatamente a mesma coisa e não precisou ser machista. Segundo o diretor executivo da Publicis, que é quem fez essa campanha, a citação dele aqui: apostamos em uma ideia que une a experiência real a uma grande história, com direito a uma virada inesperada.
Tudo isso alinhado a um conceito global da marca, que é o Open Your World, que inspira as pessoas a expandirem as suas fronteiras. Que é a mesma coisa da campanha da escola, é a liberdade de querer fazer o que você quiser, de assistir o seu jogo, de tomar sua cerveja. E ela não precisou desse viés machista e antiquado para atingir o seu objetivo. E acabou que o resultado foi 1000 vezes melhor, porque viralizou, né? Tanto entre as mulheres quanto os homens também gostaram. 4 milhões de visualizações em 18 horas fala por si só. Mas sempre tá um passo à frente. Então, mas... fechou. É isso, Vivi. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite, boas férias. Boa noite.